gente vai mostrar as histórias de 2 catadores de material reciclado que são exemplos de superação. Para a gente começar esse 2015 muito bem, muito feliz lá em cima. Eles vão mostrar para a gente que as oportunidades são criadas pelas pessoas, por nós. E que estar à margem muitas vezes não é definitivo. Quer ver só? Olha só. Geraldo nasceu pobre, morou na favela e perdeu a mãe aos 7 anos. Aos 8, recolhia latas e garrafas num lixão para juntar um dinheirinho. Tava sucata mista, que é sucata de lata, alumínio, vidro, plástico, tudo separadinho, sucata nobre, que é o cobre, que é o alumínio, panela velha, essas coisas, e levava para um revendedor, juntava um volume maior, porque com volume maior o depósito pagava mais. Eu pegava o que sobrava no lixo, a gente comia lá mesmo, levava arroz, feijão, a mistura, achava lá, porque o lixo era mais rico do que é hoje. E como sobremesa, as empresas que tinham produto dos mercados vencidos jogavam fora, e a gente ia lá, buscava e usava de sobremesa. E isso fazia feliz a criança. Já chegava geladinho, porque vinha num carro frigorífico. Eu era feliz. Qual futuro esperava aquele menino? Será que ele teria a chance de mudar de vida? Geraldo teve. De catador, trabalhou ensacando carvão, montou carrinhos para feirantes, virou office boy. A pedido de uma gerente, voltou a estudar. Montou um negócio e quebrou 6 vezes. E assim, degrau por degrau, atingiu o topo. Hoje, aos 55 anos, é dono da maior empresa de reciclagem de peças para caminhões e ônibus do Brasil. Os veículos são comprados em leilões ou chegam ao depósito quando já se transformaram em sucata. No ano passado, o faturamento foi de 50 milhões de reais. Consertava a roda e eu vendia todas. Então eu entendi o seguinte, se a roda vai no caminhão e todas quebram, se quebra a roda é porque as nossas estradas são ruins. Então deve quebrar o resto. Então, se eu vendo com facilidade a roda, provavelmente eu vendo o resto. E desmontamos o primeiro caminhão. Mesmo com todas as dificuldades da infância, Geraldo escolheu o caminho do bem, da honestidade. Vaidoso, ele se dá o luxo de vestir roupas caras, ter carros importados. Mas se considera o mesmo Geraldo de antes. Sempre me deram oportunidade. Eu sempre fui com muita boa vontade, mas eu nunca trancaram as portas. Eles largavam as portas semi-abertas e eu empurrava. Satisfação pessoal de ter o negócio, de enxergar aquele monte de sucata e entender que era meu, que eu podia comprar e vender, que eu era livre, a sensação daquela e a de hoje é a mesma. Mais do que a trajetória é o pensamento positivo, acreditar que dá. Isso, se tivesse sido desmanche ou qualquer outro segmento, ele teria acertado. O que eu mais valorizo é a honestidade e a positividade. Do lixo ao luxo, a trajetória do ex-catador de latinhas, que virou dono desta grande empresa, é apenas um exemplo de que as oportunidades estão espalhadas em qualquer lugar. O Brasil tem hoje 400 mil pessoas que sobrevivem recolhendo resíduos do lixo e materiais recicláveis. Daqui, a gente segue para outra história, de quem começou como catador e alcançou o sucesso. Michel tem 27 anos e é um confeiteiro disputado na cidade de São Paulo. Já trabalhou em restaurantes chiques e agora montou o próprio negócio. Trabalho de segunda a segunda e tem dias que eu beiro 16 horas de trabalho. De tantas encomendas. De tantas encomendas. Filho de um mecânico e uma faxineira, ele sempre trabalhou para ajudar em casa. Não faz tanto tempo assim que este jovem, de mão cheia para os doces, catava papelão na rua. Próximo de casa, no bairro mesmo, e sempre tinha os dias da passagem do lixeiro. Então, nesses dias, era onde tinha mais papelão. E as latinhas eram em pontos específicos, posto de gasolina, lanchonetes, que sempre tinha uma demanda grande, assim. Quanto você ganhava por dia? Na época, equivalia a 15, 20 reais, mas era um dinheiro que significava muito, assim, ele rendia muito. Você precisava desse dinheiro? Sim, eu contribuía em casa. Com o dinheiro que vinha dos recicláveis, Michel comprava livros para a escola. E de onde menos esperava, encontrava surpresas.
Lembro que quando eu pegava papelão e latinha, era sempre uma descoberta, porque no meio do papelão, da latinha, encontrava-se objetos, livros, roupas, enfim, sempre vinha um presente. Você garimpou muita coisa. Muita coisa. E até hoje, assim, a própria Casa Baunilha tem cadeiras, tem luminárias e coisas muitas que eu encontrei em caçambas. Michel e Geraldo não se conhecem. Em comum, são pessoas batalhadoras, que tiveram um final feliz, desejado por tantos brasileiros. Eu olho para tudo assim, cada coisa tem uma história, tem um carinho, tem uma continuidade. Isso é riqueza para mim. Aposentar só se o tempo acabar. Que bom, e nós temos o prazer de receber aqui o Geraldo Rufino, que, como você viu na reportagem, é empresário, e a Silvia Araújo, que também é empresária, e você conhece bem a Silvia, nossa amiga querida. Vou começar conversando com vocês dois, antes de mais nada, dando parabéns pelo exemplo que vocês dão para muita gente. Exemplo de não desistir, não importa o tamanho da dificuldade. E são muitas as dificuldades que a gente enfrenta na vida profissional, diversas, certeza, mas vocês não desistiram. Parabéns. Obrigado. Antes de mais nada, vocês já pensaram em desistir nessa caminhada? Em alguns momentos, quando ficou tudo muito difícil, Silvia, por exemplo, você falou assim, não aguento mais isso, vou desistir, está muito difícil para mim, ou jamais? De jeito nenhum, Celso. De forma nenhuma. Nunca pensei em desistir. Desde lá do Ceará, papai com 6 mulheres para criar, com um rapaz para criar, uma sandalinha por ano que a gente tinha direito, um vestidinho por ano que a gente tinha direito de comprar o tecido e na costureira e mandar fazer. Meu sonho sempre foi de vencer, vencer, vencer. Não interessava o tamanho do meu sonho. Quer dizer, a pessoa fala, mas eu não vou conseguir ser uma Silvia, uma empresária desse porte. Mas não importa o tamanho do teu sonho, o importante é que você não pode nem pensar em desistir. E aí, queria vir para São Paulo, minha irmã morava aqui, todo mundo falava bem de São Paulo, porque São Paulo se ganha dinheiro. Quando eu peguei aquele busão, 3 dias do Ceará pra cá, mamãe fez um frango torrado, deixou dormir de um dia para o outro e colocou numa lata e com farinha, e eu vim 3 dias comendo frango com farinha. Mas eu dizia, eu vou vencer, São Paulo me aguarda que eu tô chegando. Limpava os olhos e aqui. Você foi empacotadora, você foi babá. Eu não tenho dúvida que você foi a melhor empacotadora do supermercado, você foi a melhor babá quando você cuidava das crianças. Mas a persistência e tudo, você passou, depois de ter conquistado algumas coisinhas, você foi morar numa pensão. Exatamente. E lá você perdeu tudo. Menino do céu, não te conto. Eu já tinha feito um crediário, eu já tinha umas bermudinhas bonitinhas, comprei umas calcinhas fidental, toda poderosa, real. Já tava se sentindo O menino, mas tava me sentindo ótima. Olha o Geraldo aqui do lado assustado. Geraldo, não te conto, meu amigo. Geraldo. Quando eu chego em casa de noite, que eu abro o meu quarto, a menina que morava comigo carregou tudo que eu tinha. Foi embora. O pouco que eu tinha. Levou suas bermudinhas, suas Minha calcinhas fio shortinha, dental, minhas tudo? calcinhas, meu sutiãzinho. Eu fiquei com a roupa do corpo e um cobertor, mais nada. Falei, mas não adianta chorar, né? Eu lavei o uniforme, peguei um camisola emprestado com a colega de quarto. E aí, no outro dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Ela levou, porque eu tinha que ter a melhor. Então, agora que eu tô poderosa, registrada, eu vou numa loja, faço um crediário e compro melhor. Fui na loja, minha filha, essas lojas de magazine aí, grandona, e fiz a festa, comprei tudo chique, tudo bonito. Pra mim que era chique, mas não era, né? Mas conta pro pessoal de casa, onde você chegou, Silvia? Qual é o tamanho hoje do seu negócio? Porque você tem números que são impressionantes. São, graças a Deus, nós temos 6 megas lojas. Ousadia pura. Não pense que a gente para. Não para, não. Eu trabalho quando precisa de domingo, eu tô lá. Eu trabalho de sábado, eu trabalho durante a semana praticamente 10 horas diárias para estar junto com a minha equipe. Outra coisa, a humildade. Porque eu vejo pessoas por aí que elas não conseguem decolar. Por quê? Elas não têm uma cachorra para puxar pelo rabo. Que não tem respeito com o ser humano. Você está concordando, né, Geraldo? Exatamente. É assim também. Eu acabei de conhecer a Silvia, nós já tivemos assim, já ficamos amigos por afinidade. Não tem como não amar essa mulher, Não. né? Eu estava Eles são pensando, meus amigos. a minha amizade com ela estava em análise, agora está... Agora tem certeza. Já está Consolidado. Agora, você é muito quietinho, mas a sua história é muito bacana. Cai no lenço. Ela é espalhafatosa, mas fica Eu tranquilo. me sinto protegido aqui do lado dela. Pode A sua história
É muito especial, porque assim, para um menino que catava latinha, e eu falo a mesma coisa que eu falei para a Silvia, você deveria pensar em separar aquilo e dar valor àquilo que você tinha. Quando a gente viu a tua reportagem, a gente viu que você separava tudo e dava valor ao que muitas vezes as pessoas consideram um lixo. Então você, teoricamente, transformou do lixo uma coisa viável na sua vida. É que assim, para mim, tudo que se olha, tudo dá dinheiro. Tudo é oportunidade. Sempre é possível melhorar, seja lá o que estiver ruim, partindo do lixo. E, na realidade, eu fui catar latinha por falta de opção. Eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos, e papai é muito mulherengo, ele amava muitas mulheres. E como as minhas irmãs moravam numa casa de alvenaria, mas para ele ter liberdade com as mulheres, ele foi morar num lugar que fundou a tal favela do Sapo. Ele fez um barraco e foi morar na favela. E nós íamos, eu sou apaixonado pelo meu pai. Meu pai faleceu faz 1 ano e pouco, com 106 anos. Meu Deus! Trabalhava numa fábrica de carvão com 8 anos, trazia o dinheirinho e dava para papai. Chegava em casa mais pretinho do que eu já sou. E aí... Mas aí passavam os meninos lá em frente, no sentido Raposo, onde tinha um aterro sanitário. E eu via que as roupinhas deles eram melhores que a minha, e eles voltavam sorrindo. Eu falei, deve ter ouro lá. E eu fui e tinha. O que era o ouro? Tinha latinha, vidro, papelão. Na época não tinha latinha de alumínio, era lata que tinha. A gente pegava tudo aquilo para poder vender. E aí, do aterro sanitário, nós percebemos que nós podíamos ter nosso primeiro negócio. O que eu percebi? Que se eu pegasse toda aquela reciclagem, aquela coisa, e eu juntasse, não colocasse num saco todo dia, em vez de vender no depósito, se eu juntasse e separasse aquilo de uma forma mais clara, mais organizada, eu conseguiria ter um volume maior, aí o depósito pagava mais. Aí eu comecei a aumentar meu depósito. Trabalhava muito, não tinha esse negócio como a Silvia, não tinha sábado, domingo, feriado, trabalhava full time. E nós começamos a acertar. Olha que chique, aprendi até a falar inglês. Olha, Tem uma alegria permanente aí, que isso é claro pra gente e é fundamental. Sempre foi assim? Você pensou em desistir? Sempre. Você também... Eu tenho um slogan na empresa que eu carrego Deus de sempre. Eu era office boy de uma empresa grande aqui perto de vocês, num parque de diversão, e eu aprendi lá que você pode tudo. Você pode tudo, você escolhe, você tem opção. Você pode ir pro bem ou pro mal. Claro. Então, até por uma questão de inteligência, o bem eu gosto de copiar as coisas. Tente copiar alguma coisa, não precisa inventar a roda, está tudo pronto, o universo está pronto, copia só o que interessa. E eu só via se dando bem as pessoas do bem. Mas é claro. Então, eu fui copiar o bem. Com 16 anos eu já era encarregado de departamento. Com 17 anos me deram um departamento que eu era comissionado. Com 21 anos eu já ganhava 70 salários mínimos. Muito bom. Existe na fachada da empresa, em neon, escrito Pense Positivo. Claro. Desde que a empresa começou em 85. Sempre teve esse slogan lá. O primeiro era pintado, depois, na hora que tinha uma condição melhor, eu mandei fazer em neon. Nós temos 2 neons da empresa que ficam acesos e as pessoas passam na Castelo, passam e-mail e dizem assim, olha, vocês precisam corrigir, a letra tal está queimada. Porque aquilo motiva as pessoas. Acredita, precisa acreditar. Mas nós não escrevemos, nós praticamos. Crise. Crise do quê? Eu nunca acreditei nisso. Porque assim, onde é que essas pessoas veem crise? Você já viu alguém pôr fogo no dinheiro? Crise da preguiça, meu filho. Então, se ninguém pôs fogo no dinheiro, ele tá lá. Ele só mudou de lugar. Se ele mudou de lugar, tem tanto dinheiro que com certeza tem um pedacinho pra você. Só trabalhar, né? Ele fez me lembrar uma pergunta que me fizeram, né? Fale, Silvia. Falaram assim, Silvia, por que todos os seus veículos que você tem, a placa é ela? Eu falei, porque eu abusei, enjoei de andar nele, o jegue. Muito bom, Silvinha, arrasou.